Esta parra era chilena. A Cecília estudou aqui, fez o colegial dela, o ginásio, todo aqui. E a faculdade? A faculdade ela foi fazer em Mogi das Cruzes. E foi lá que ela se engaja politicamente e vai para a militância partidária. A Maria Cecília Wettem eu conheci já dentro da organização. Como eu disse, no processo de clandestinidade, como a gente era uma liderança estudantil muito conhecida já, né? Então, por medida de segurança, a gente resolveu mudar de estado. Então, fui para o Rio de Janeiro. A Cecília eu fui conhecer em 74 só, e ela já era uma pessoa vinda de contatos de São Paulo, né? Eu não conhecia em São Paulo, eu conhecia no Rio de Janeiro. Então ela alugou o apartamento e a gente tinha uma presença lá que era até um apartamento melhor, porque não tinha portaria. Então tinha uma chave direta. Então o pessoal deu preferência por causa da questão de segurança. Porque onde tinha portaria, sempre tinha um problema com o porteiro, com a identificação do nome legal. Então a gente tentava evitar ao máximo essas questões. Foi aí que eu conheci a Cecília e aí que eu tive aí, nesse apartamento lá na Urca, fiquei um tempo morando no mesmo apartamento que ela. Quando eu morei com ela não existia o MEP ainda, entendeu? Existia essa que eu falei que era ainda uma fração da política operária, né? Era um núcleo dissidente da política operária. Depois é que nós fundamos o MEP. A Cecília cumpria tarefas mais internas, que eu me lembro. Mas, possivelmente, ela era delegada a ela outro tipo de tarefa de movimento popular. Eu não tinha comunicação com o contato dela. Entende? Eu só conhecia ela legalmente, ela sabia onde ela morava, e eu desconhecia o nome dela porque ela tinha uma função, inclusive, de dar cobertura para a gente. No caso da Cecília, é o seguinte, na verdade, depois que a gente se separou, assim, porque depois desse local de moradia comum, eu fui para outro em Niterói, depois eu fui para outro em Botafogo. Então, de aparelho em aparelho, até que eu ia pegar um aparelho mais definitivo. No momento que eu fui preso, inclusive, eu estava em transição. O Ivan foi preso e para ela se entregar, eles prenderam a mãe dela, dona Rosalina Madeira, e a tia dela, dona Toninha Madeira, uma professora aqui de Rio Claro. E aí ela falava, Olga, você imagina, deixar a minha mãe e minha tia sentadas na cadeira do dragão e ameaçando de dar choque nelas, de torturá-las. E aí não tinha como segurar, e eu me entreguei. Foi assim que ela foi presa. Ela foi presa em 77. Obrigaram ela a se entregar. E aí a mãe dela escreveu uma carta, que até a revista Veja publicou na época, falando da filha, tem uma carta bastante interessante. Mas a Cecília foi presa em São Paulo, diferente de nós, entende? Ela teve um outro processo interno, entende? Então, ela foi levada para o Rio. Entende? Mas ela foi torturada aqui no DOI-CODE de São Paulo. Era a única pessoa desse grupo que foi torturada aqui em São Paulo e depois levada para o Rio. Isso eu me lembro perfeitamente. O relato que eu ouvi da Cecília é uma pessoa que suportou a tortura com muita galhardia, assim, sabe? Ela deu trabalho para os caras, isso eu posso dizer, entende? Então, ela foi bastante maltratada, entende? Eu lembro dela me contar da viagem que ela fez no chão de uma C14, assim, com os caras, um pé em cima dela, no banco de trás, de uma perua Chevrolet C14, de São Paulo para o Rio de Janeiro. O livro Tortura Nunca Mais, você vai ler ali, ela é a primeira presa política que descreve a tortura, porque você ter consciência do momento da tortura não é fácil. Então ela dizia assim para mim, Olga, eles apertavam a minha cabeça, e em questão de segundos eu via coisas da minha infância, coisas, tudo, a cabeça da gente não tinha controle.
O momento da prisão também, ele é um momento muito duro, mas o momento pós-prisão é um momento de projeção política, né? Ela também estava ali como vítima da ditadura. O processo do MEP teve uma divulgação já maior, porque ele se dá exatamente naquele momento de abertura, né? E diferentes que fizeram greve de fome de 25 dias ainda grande, isso aqui em 71, 72, não saía nada na imprensa. Nós conseguimos furar o bloqueio da imprensa. Naquele momento que era de abertura política, a imprensa começa a ter um pouco mais de capacidade de ventilar os fatos, a gente começou a projetar. Então isso tudo, o próprio movimento de anistia, que ela foi participante ativa, depois tal, foi uma forma de projeção também, né? O que acontece? Depois a vida anda, né, e você vai acabando tendo um afastamento, né? Então o nosso convívio com ela se deu bastante, né, desde o Rio tal, depois no Jornal Companheiro, né, aqui, e no movimento social, mas à medida que o movimento vai crescendo, o PT vai crescendo e tal, você vai acabando vendo menos as pessoas. Eu acho que ela voltou para Rio Claro, inclusive, né, com problemas tanto de saúde como particulares e tal, né? Então... Aí um dia ela chegou com o pai dela no PT de Rio Claro e foi se apresentar. Eu sou a Cecília e eu estou voltando para cá. Eu moro em São Paulo, mas estou voltando para cá. E gostaria já de me filiar ao PT daqui de Rio Claro e ficar aqui. E todos os dias ela ia na minha casa. Ela tinha o cantinho que ela gostava de sentar, na porta da cozinha. Eu estava cozinhando, conversando comigo, falando de política, fazendo uma análise de conjuntura. Ela sabia fazer uma análise de conjuntura local muito boa. Então ela teve um papel para me ajudar a minha ação política muito forte. Cecília bebia muito, ela gostava muito de vodka. E eu falava para ela, eu deixo você sair com meus filhos desde que você não beba. E a Olga usava, na verdade, os filhos, né, o Gustavo e a Cissa, para fazer com que a Cecília bebesse menos. A Cecília tinha uma chácara que estava preservada e nessa chácara era um outro universo, era onde ela poderia revisitar o tempo todo a própria história. Era onde ela guardava os arquivos, ela guardava os jornais, né? Onde ela passava dias, às vezes, ali trabalhando, refazendo, e a sensação que dava era que reconstruindo, tentando cicatrizar essas feridas abertas. Vivia batendo o carro, né? Todo mês tinha carro batido, que era isso, era um problema. Porque alcoolizada, ela batia muito o carro. Ela passou muito tempo internada no Bezerra de Menezes. E ela fazia muita amizade com os funcionários e com os pacientes do Bezerra de Menezes. Quando ela não aguentava o alcoolismo, ela se internava para se desintoxicar um pouco. E ela falava, Olga, dia que as mulheres descobrirem a força política que elas têm, as mulheres vão conseguir chegar no poder nesse Brasil e no mundo. Mais ou menos o seguinte, a gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? A gente tem uma vida tão vazia que a gente morre como se nunca tivesse passado por aqui e vive como se nunca fosse morrer, como se as coisas fossem perdurar. A gente não saboreia, não valoriza, não sente, não coloca sentido, peso e existência na vida. Cecília fez isso, né? E acho que um punhado de gente fez isso e ainda continua a fazer. Quer dizer, faz a vida valer a pena, né? E aí vai, claro, carregando algumas dessas cicatrizes, né? Porque a gente paga o preço de certas opções. Cecília pagou com a vida, com cicatrizes na alma. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que
que cuando los abro, perfecto distingo